Vamos ler do 12 ao 17. Quero que você fique atento, porque é bem verdade que pode parecer uma leitura extensa, mas é uma leitura necessária para que nós possamos discernir e entender aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. Eu quero agradecer você que nos visita e quero te chamar a estar atento com aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Noite de Santa Ceia, e nós estávamos orando e o Senhor me trouxe esta palavra, a qual eu quero compartilhar com vocês. Eu estou me ouvindo perfeito, vocês estão me ouvindo? Livro de Êxodo, capítulo 33, verso 12 ao 17, diz assim a palavra: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas nem permitiste saber quem enviarias comigo? Disseste então o Senhor: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Ó, o 13. Se me vês com agrado, Moisés dizendo, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fore conosco, não nos envie. 16. Como se saberá que é o teu povo? Podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? 17, último nessa noite, ao Senhor dizendo: disse o Senhor a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Você crê que essa palavra é verdadeira? Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Se for para Ele, querido, faça melhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos do livro de Êxodo, do capítulo 33, acontece após um momento muito delicado em Israel. Qual é esse momento? É o momento do pecado do bezerro de ouro. Esse povo, igreja, é o mesmo povo que havia sido libertado do Egito. É o povo que Deus tinha os libertado. Então esse povo agora, ele quebra uma aliança com Deus. O que ele quebra? Aqui eu aprendo uma verdade absoluta nessa noite de Santa Ceia. A ausência de Deus, quando ela deixa de ser prioridade, o homem sempre vai achar um substituto. Eu vou repetir isso. Quando a presença de Deus deixa de ser prioridade, acharemos um substituto para isso. E é aqui que o pecado nasce, não por falta de libertação, mas da falta, na verdade, de perseverança na presença. O pecado só vai nascer, igreja, quando nós não perseveramos na presença de Deus, quando nós damos brecha. Por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos aguardar o tempo certo de Deus, a resposta para casa, a resposta para a família, e nós acabamos adorando, tentando adorar a Deus de uma maneira diferente. E quando nós falamos línguas diferentes da que Deus está falando, nós começamos a adorar bezerro de ouro. Pastor, explica melhor. Moisés estava 40 dias, 40 noites no monte, orando para que Deus lhe entregasse uma resposta. Então Deus entrega para eles os mandamentos, as tábuas do mandamento. E agora, quando desce, o povo estava adorando a um bezerro de ouro. E pasme, esse bezerro de ouro não foi feito pelo povo. Esse bezerro de ouro, ele teve um líder, ou um co-líder, que acabou permitindo com que esse bezerro fosse permitido. Mas eu não quero me conter nisso. Por quê? Porque Deus então diz a Moisés:
nesse contexto, que agora ele enviaria um anjo para que os conduzisse. Por quê? Porque ele mesmo não iria. Ele mesmo não queria ir. E é nesse cenário, seu Edilson, que Moisés faz uma das declarações mais profundas da Bíblia. Qual é essa declaração, pastor? Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Nessa noite de Santa Ceia, querido, talvez nós estamos indo, talvez nós até queremos chegar, talvez nós temos até um destino, mas Deus não está conosco. Então Moisés, pela revelação da palavra e sabendo da soberania, do poder de Deus, ele então libera uma palavra, Geraldo, e ele diz: se o Senhor não for, não nos envie, não permita que vamos. Moisés aqui, igreja de Jesus, entende o que nós precisamos entender hoje. O que Moisés está entendendo aqui é o que nós precisamos entender nesse tempo. O que é isso, pastor? Não vale a pena avançar sem a presença de Deus. Não vale a pena prosseguir sem a presença de Deus. Não vale a pena dar mais nenhum passo sem a presença de Deus. Por quê? Porque se Deus não estiver conosco, nós podemos estar pegando o caminho errado, a direção errada. Agora então Moisés tem essa palavra de revelação. E no versículo que nós acabamos de ler agora, tem uma das maiores decisões, Samuca, tomada em tudo que nós podemos ver, ou uma das maiores decisões que nós podemos tomar na vida. Que decisão é essa? A decisão, Rê, de convidar Deus para caminhar conosco. A decisão de convidar Deus para avançar conosco. A decisão verdadeiramente de convidar Deus para fazer parte da nossa história, para fazer parte da nossa vida. O que nós aprendemos aqui é simplesmente isso, e esse é o segredo. Qual é o segredo, pastor? O segredo que faz toda a diferença é o propósito. Nós precisamos convidar a Deus para fazer parte da nossa vida, e esse segredo nos traz paz, nos traz direção, nos traz conforto e nos traz propósito. Pastor, qual é o segredo? O segredo é nunca deixar de lado a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus, ela nunca pode faltar. Muitos de nós estamos querendo muitas coisas, mas não estamos com a presença. Já não caminhamos com a presença. Já não conseguimos sentir a presença. Então, Êxodo capítulo 33, verso 15, Moisés continua. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Que eu aprendo aqui, Moisés não pede estratégia, Moisés não pede mapa, Moisés aqui não pede recurso, Moisés não pede dinheiro para pagar o que tinha para pagar na estrada. O que Moisés pede é a presença. Talvez nós estamos, e nessa noite de Santa Ceia, nós estamos pedindo tudo para Deus, menos a presença. Talvez nós estamos falando com Deus e desejando tudo que Ele vai nos dar, na verdade que Ele já nos deu. Amém, glória a Deus, 3 recebeu. Eu vou repetir, que Ele vai nos dar não, que Ele já nos deu. E muitos temos pedido tantas coisas, quando na verdade estamos esquecendo de pedir a presença. Na verdade aqui a primeira decisão do nosso dia deveria ser essa. Essa deveria, a hora que nós abríssemos os nossos olhos, essa deveria ser a nossa primeira decisão. Senhor, vem comigo. Senhor, caminha comigo. Senhor, esteja comigo. Senhor, eu dependo de Ti. E que a Tua presença, ela prevaleça sobre a minha.
que a tua vontade ela prevaleça sobre a minha, que o teu querer prevaleça sobre o meu. Aqui o que Moisés está dizendo é: o Senhor me levantou, eu acredito nessa palavra, eu acredito que o Senhor vai me guiar, eu acredito que o Senhor vai me dar direção, eu acredito que o Senhor vai falar comigo. Mas o que eu preciso cuidar é que se não tiver a sua presença, de nada adianta o Senhor ter me levantado. Se não tiver a sua presença, de nada adianta o Senhor ter levantado eu como libertador do povo. A sua presença é a única coisa que a gente precisa. Então ela precisa prevalecer sobre a minha. Agora, nessa noite de Santa Ceia eu preciso falar. Lamentavelmente, nós só estamos lembrando de Deus quando alguma coisa dá errado. Muitos estão lembrando de Deus quando está enfermo. Não que você não deva lembrar. Muitos estão orando quando precisa alcançar alguma coisa. Não que você não deva orar. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa ter um estoque, para que quando você precisar, você não se desespere. Por quê? Porque Ele está caminhando com você. E eu disse há um culto atrás, que quando Ele está caminhando com você, fique tranquilo, não importa o caminho, vai dar certo. Se Ele tiver pegado na sua mão, com a presença dEle, não importa para onde Ele está te levando, vai dar certo. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender. Sabe aquele projeto? O projeto da casa nova, o projeto do trabalho. Sabe aquele projeto? Sabe aquela decisão? Sabe aquele sonho que pode mudar a sua vida? Convide Deus para estar em primeiro lugar nele. Convide Deus para fazer parte em primeiro lugar. Eu quero me formar, convide Deus para estar na faculdade com você. Pastor, eu quero ser empresário, convide Deus para estar com você, para te dar direção. A presença dele tem que ser acima de qualquer coisa que eu e você precisamos. A presença dele tem que vir primeiro de qualquer coisa que nós imaginamos. Por isso que nós precisamos levantar e tomar essa decisão. E a decisão é: Senhor, eu preciso da sua presença. Moisés teve esse discernimento. Moisés enxergou isso. Moisés teve essa revelação, falou: Deus, por mais que o povo fez tudo isso, e o Senhor nem quer ir, o Senhor vai mandar um anjo, o Senhor nem está querendo ir, eu compreendo, mas perdoa, porque se o Senhor não tiver, eu não vou conseguir. Se o Senhor não tiver, eu não vou avançar. Se o Senhor não liberar uma palavra, eu não sei o que fazer. E o grande detalhe é que nós estamos escutando tantas vozes, que estamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. O grande detalhe é que a gente está vendo tanta dificuldade no mundo, tanta coisa no mundo, que estamos esquecendo da presença de Deus. Estamos enxergando coisas lá fora, e não estamos esquecendo de enxergar coisas aqui dentro. Estamos enxergando o capinho, a grama do outro, mas não estamos enxergando a nossa. Se a presença de Deus estiver com você, querido, você vai prosperar onde você estiver. Você vai ser abençoado na sua casa. Você será abençoado na cidade, no campo. Não, levante sua mão, finge que acredita em nome de Jesus. Você vai ser abençoado na cidade, no campo. Você vai ser abençoado aonde quer que você esteja. Mas a presença tem que estar com você. Toma posse disso. Acredite nisso. Porque o que está sendo ministrado nesse altar, querido, não é algo sem pedir primeiro a presença de Deus. E a Santa Ceia do Senhor, ela nos lembra aqui exatamente isso. O que ela vai nos lembrar aqui é que nós não caminhamos sozinhos. Existe uma aliança entre nós e o Senhor. Existe uma aliança. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos abandonados. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai. Nós não estamos, mas o que ele está falando é que ele só quer estar com você. Ele só quer caminhar com você.
Ele só quer estar do seu lado. E se existe uma aliança entre nós e o Senhor, querido, o que nós estamos esperando? E essa aliança é aquela que nos separa das coisas comuns. Essa aliança é aquilo que faz a gente viver o sobrenatural. Essa aliança é aquilo que faz a gente viver o algo a mais. A aliança nos separa do comum. A aliança nos separa do mesmo. Olha o que Êxodo 33:16 vai dizer aqui, nós lemos. O que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Olha só, porque o que diferencia o povo de Deus não é a aparência. O que diferencia o povo de Deus não é a roupa que você veste. O que diferencia o povo de Deus não é a sua posição. O que diferencia o povo de Deus não é o seu discurso. O que diferencia o povo de Deus dos demais povos é a presença. O que vai te diferenciar onde você estiver, que a pessoa vai olhar para você e tem alguns que falam assim: você é crente, né? É porque você está com a presença. Agora tem uns que chegam em algum lugar e falam assim: cuidado, hein? É treva. É porque está sem a presença. Mas quando você passa na rua e alguém fala assim: cara, essa mulher é uma mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus, olha, esse jovem é um jovem de Deus. Presença. O que nós precisamos é da presença. O que nós necessitamos é da presença. O que nós precisamos é da presença. Vivemos um tempo em que mostrar a exposição, isso na verdade perdeu-se o limite. As pessoas querem provar uma para outra. As pessoas querem se expor uma para outra. As pessoas querem mostrar uma para outra. Isso na verdade perdeu o limite. Valores familiares, princípios estão sendo invertidos. O errado aqui, pastor, está sendo chamado de certo, e o certo de errado. Nós estamos num ponto que a coisa que é certa, muitos estão chamando de errado. O que é princípio, o que é família, tem pessoas que estão chamando de errado. O jovem que não sai, o jovem que não bebe, não se prostitui, não tem relação sexual do casamento, está errado no mundo. Agora o jovem que faz tudo isso que eu falei, está certo. Que negócio é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Isso tudo na verdade é porque esquecemos a presença de Deus. Esquecemos o que é principal na nossa vida. Esquecemos que adorar a Ele é principal na nossa vida. Esquecemos que falar com Ele é principal na nossa vida. Esquecemos que Ele é que pode resolver todas as coisas. Esquecemos que Ele te deu autoridade. Esquecemos que Ele te deu vida. Esquecemos que Ele nos deu poder e autoridade. Esquecemos disso porque não vivemos a presença. Então nós vivemos nesse tempo de coisa invertida. Mas quando nós convidamos a Deus para viver a intimidade conosco, tudo muda. Eu vou repetir isso pelo seu aleluia. Quando nós convidamos Deus para ter essa intimidade conosco, tudo muda. Nossos valores mudam. Nossas escolhas também mudam. E a nossa prioridade, Thaís, passa a ser o reino. Por isso que Mateus vai dizer, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Ele é justo. Sabe por que tem muita gente não passando na prova da vida? Porque não tem a presença, e Deus não corrige prova com dó. Deus corrige prova com justiça. Então aqueles que têm a presença, não que não vai passar problema, mas está na frente da fila. Precisamos entender que a presença dele, ela é algo muito importante para nós. A nossa prioridade passa a ser o reino quando nós convidamos a Deus
para ter intimidade conosco, para ser nosso amigo, para ser nosso confidente, para ser aquele que está como João no peito aqui de Jesus. Aqui, igreja, ao participarmos na verdade da ceia, nós declaramos que nós pertencemos de um reino diferente. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos declarando: olha, eu não sou do reino da terra, eu sou do reino do céu. Eu não moro aqui, eu sou peregrino, eu estou de passagem. O meu lugar é lá. Qual é o reino? É aquele que ocupa o centro da minha vida. O que tem ocupado o centro da sua vida? Problemas, discussões, brigas, ignorância, desrespeito, infidelidade? Ou você entendeu que Deus é aquele que ocupa o centro da nossa vida? Êxodo 33:17. Olha só Deus falando para Moisés: olha, querido, tenho me agradado de você. E olha a palavra: eu conheço você pelo teu nome. Não, você já imaginou, igreja? Você está aí em um culto na sua casa, você está adorando na sua casa, andando de moto, andando de carro, e de repente você está na presença de Deus, e Deus fala assim: ei, fica tranquilo, Eduardo, fica tranquilo, João, fica tranquilo, Pedro, fica tranquilo, Júnior, fica tranquilo, Celso. Eu sei o seu nome, eu sei o que você precisa, eu sei a sua luta, eu estou com você. Não, você tem ideia disso? O que Moisés está falando aqui é justamente isso. O que ele está falando para Moisés é justamente: eu te conheço, Moisés. Eu conheço você pelo nome. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés aqui? Ô Moisés, eu não conheço pelo que você faz na igreja, porque era uma igreja, um grande povo. Eu não te conheço pelo seu trabalho, eu não te conheço pelo seu ministério. Eu não te conheço, eu não te conheço porque você é o mais forte. Não, eu te conheço. Eu te conheço, eu tenho uma aliança com você. Eu não conheço isso, eu conheço você. Eu conheço o seu coração. Eu conheço o coração de quem tem presença. Eu conheço o coração, Moisés. Se eu falar volta de novo, você volta. É o que aconteceu em Piairote. E um dia o pastor Marcelo Melgarejo pregou sobre Piairote aqui. Quando Deus falou para Moisés: ei, já 3 dias já andando, volta e acampa em Piairote. Ele voltou. Por quê? Porque ele sabia da presença. Ele sabia o que tinha para acontecer. Ele sabia que ele estava no controle. Então Deus estava falando para ele: ó, eu sei que você é uma bênção, Moisés. Eu estou te dando autoridade. Você vai colocar o cajado, o mar vai abrir. Eu já sei de tudo isso. Mas eu não te conheço por isso. Eu conheço você pelo nome. E agora nós temos uma revelação do céu. Ele conhecia Moisés pelo nome. Jesus fala que conhece a nós, porque o nosso nome está escrito na palma da mão. Seu nome está escrito lá. Mas há uma coisa, querido: nós somos lembrados em qualquer lugar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós queremos. Por exemplo, eu lembro aqui do Uds tocando bateria. Tem dia que eu não lembro do Uds, mas eu lembro da bateria, eu lembro do Uds. Por quê? Porque é o que ele faz. Aí, mas o senhor lembra de mim porque eu toco bateria. Mas você queria que eu lembrasse de você por causa do quê? O que você faz de melhor. Então eu tenho que lembrar de você por causa da bateria. Pastor, fulano vem aqui e arruma a mesa. Eu lembrei que foi a pastora Sandra e o pastor Antes que arrumou a mesa. Quer que eu lembre ele do quê? Que ele é gerente da Gazone? Da DHC? Eu não lembro, eu não sei de nada de lá. Então é pelo aquilo que nós somos lembrados. Pela presença. Pela presença. Se você tiver presença, querido, você vai ser lembrado em qualquer que seja o lugar. Sabe o que isso fala, na verdade? Isso fala de amizade, Cleiton. Isso fala de aliança. Ei, querido, Deus conhece o seu gosto. Deus sabe o que você necessita, o que você precisa. Deus conhece aquilo que você quer. Deus conhece as suas dores. Ele conhece o seu sonho. Eu vou além, Ele conhece você.
Sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos? Da presença. A presença dele está na casa, a presença dele está no quarto, a presença dele está no carro, mas eu preciso chamar ele para ser meu amigo, eu preciso chamar a presença dele, porque ele não abre a porta a pontapé, não, ele está na porta. Aí, se eu entender a presença, eu abro, ele entra, mas eu preciso entender a presença. Até quando nós não vamos mais confiar na presença? Até quando nós não vamos caminhar na presença? Só que toda amizade verdadeira, ela exige uma resposta. E a pergunta que eu quero fazer: Deus, ele ocupa o centro da nossa vida ou apenas um espaço nela? Eu vou repetir essa pergunta, só para fazer barulho na sua cabeça nessa noite de Santa Ceia. Deus, ele ocupa o centro da nossa vida ou apenas um espaço nela? Se ele não, até hoje, não ocupava o centro da minha e da sua vida, apenas uma beiradinha, não, coloca ele no centro. Coloca ele no centro da sua vida, no centro da sua vontade, no centro do seu desejo, no centro do seu sonho. Ele não pode ocupar só um espacinho nela, não. Ele tem que ir além disso. Sabe o que é isso? É eu confiar nele mesmo quando eu tenho um monte de coisas para resolver. É eu confiar nele mesmo quando eu tenho um monte de conta para pagar. Eu sei que a presença dele vai me fazer ser diferente, a luz dele vai brilhar, porque se ele não estiver comigo, não adianta eu ir. Se ele não estiver comigo, não adianta eu querer, não adianta eu sonhar. Ele precisa estar comigo. Tem alguém me entendendo? Sabe alguns sinais de amizade com Deus? Uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de santidade, coerência de falar e viver o que está vivendo, o que está falando. Sinal de amizade com Deus. Sinal de amizade com Deus: servir com amor, fazer com desejo, não ver peso nessas coisas. Sinal de amizade com Deus: lugares que eu e você frequentamos lugares estranhos, lugares contaminados, frequentamos lugares que o mundo está oferecendo. E a pergunta que eu quero deixar para você, querido, é: será que Deus está lá? Porque se eu quero a presença de Deus, eu preciso estar aonde Deus está. Eu preciso fazer o que Deus faria. Sabe qual é a minha oração da pastora? Não somos melhores, apenas aprendemos. Não somos diferentes, apenas desejamos isso. Vamos comprar alguma coisa: Deus, é a sua vontade para nós? Vamos viajar: Deus, é a sua vontade para nós? É para lá mesmo? Eu não sei se você sabe, mas eu já vou testificar aqui. Eu preciso comprar um carro para a pastora 1 ano e pouco. Eu peguei o carro dela e vendi. Eu já contei isso aqui. E eu tenho orado a Deus para comprar um carro para ela. Eu poderia ir lá agora e financiar o carro. Poderia. Seria aprovado. Eu daria uma entrada e seria aprovado. Eu falo: Deus, é agora? E Deus fala: não é a hora. E ela está andando, nós estamos andando num carro só. É agora? Não é. Porque tem muita gente que faz loucura da vida porque não está com a presença. Tem muita gente que faz coisas desesperadas da vida. Por quê? Porque não entendeu a presença. Então a presença, ela tem que vir em primeiro lugar, independente de todas as coisas. E a ceia, querido, é um lugar para a gente reavaliar essa amizade. A ceia é um lugar para nós fazermos isso. Que amizade que é essa? É aquela amizade que restaura o que o pecado tentou quebrar. Quem tem um amigo aqui? Eu tenho amigo. Amigo é aquele que fala a verdade, você chega a arrepia, fala: vou arrebentar esse cara. Porque na verdade, quando o amigo fala a verdade, muitas das vezes a gente fica quebrado. Mas a amizade verdadeira restaura o pecado, restaura aquilo que o pecado quis quebrar,
Restaura aquilo que você tentou vazar fora. E nós não podemos ficar chateados. Olha o que Êxodo 33:14 vai dizer. No meio daquele desespero tudo, no meio daquela coisa toda, Moisés entra, intercede. Moisés entra e fala com Deus, fala: Deus, eu quero a sua presença. Eu preciso da sua presença. Olha o que o Senhor fala para ele: eu mesmo vou acompanhar você. Não, é só por esse aleluia, eu vou repetir. Olha Deus falando: eu mesmo vou te acompanhar e além de tudo, eu vou te dar descanso. Por quê? Porque Moisés pediu a presença. Nós cantamos aqui: a sua presença me basta. A sua presença é tudo que eu mais quero. A sua presença é tudo que eu preciso. Mas saímos lá fora, cadê a presença? Damos glória aqui dentro, chamamos a presença, saímos um pouquinho ali, cadê a presença? Mas cantamos aqui: tua presença, ou a sua presença é tudo que eu mais quero. Cara, fogo do céu, tem muita lenha para queimar, aquela coisa toda. Mas saímos lá fora, amanhã, segunda-feira, enfrentamos os problemas, achamos as coisas do mundo fácil. E a presença de Deus, quando eu vejo, eu estou abandonado e perdido, sozinho. E aí entramos em desespero. Mas ele fala para Moisés aqui: Moisés, ó, fica tranquilo, eu mesmo. Imagina Deus falando isso para nós, presbítero Adriel. Não, você imagina isso? Eu mesmo vou te acompanhar. Pastor Júnior, o senhor já imaginou um negócio desse? E ele fala: ó, você está cansado? Eu mesmo vou te dar descanso. Meu Deus do céu, não sei nem que eu imaginava isso. E a Santa Ceia, querido, é a maior prova disso. O pão e o cálice, ele anuncia que a aliança foi restaurada. O pão e o cálice ele está anunciando: olha, eu restaurei a aliança com você. Eu tenho uma aliança restaurada. Aliança restaurada é que o pecado não teve. Nós entendemos que o pecado aqui, ele não teve a última palavra. O que nós entendemos aqui é que o descanso voltou. O descanso voltou para nós. E eu concluo para nós cearmos. Eu vou concluir agora. Hoje, quem pegou o cálice da Santa Ceia? Quem não pegou o cálice da Santa Ceia? Quem não pegou, pegue. Alguém traga aqui, vê aí alguém que precisa. Os servos que estão lá no fundo, já entrega. Fica a mãozinha levantada aí, tá? Hoje, ao participarmos da Santa Ceia, querido, nós não vamos cumprir apenas um ritual. Não é sobre um ritual. Estamos dizendo como Moisés disse. Quando nós aqui, Rose, participarmos, Evandro, disso aqui não é ritual, nós vamos estar falando a mesma coisa. Senhor, a tua presença, se a sua presença não for conosco, se a tua presença não estiver comigo, de nada vai adiantar. Ao participarmos agora, nós estamos falando isso. Nós vamos estar declarando isso. E que essa Santa Ceia seja um reencontro para você. Talvez você não encontre o seu amigo há muito tempo. Talvez o seu amigo Espírito Santo está aí e você não fala com ele. Hoje eu assisti um filme de 2 amigos, 2 anos sem se falar, e muita gente está assim com o Espírito Santo. Que essa ceia, querido, seja uma noite de restauração na sua vida, uma noite de começo, uma renovação de aliança. Que essa Santa Ceia seja aquilo que vai ser renovado na sua vida. Hoje, nós não estamos apenas comendo o pão e bebendo do cálice, não. Nós estamos declarando do que queremos mais do que bênção. Nós queremos a presença. Porque a presença é muito mais do que bênção. A presença é muito mais do que qualquer outra coisa. Nós não queremos só, não é só isso. Nós queremos aqui, é muito mais do que presença. Nós queremos mais do que caminhos. Nós queremos comunhão. Nós queremos estar perto. Nós não queremos só avançar. Não, nós queremos uma aliança.
Porque muitas das vezes queremos avançar. E cadê a aliança? E quando a presença dele faz a diferença, quando temos aliança, avançamos. E querido, eu não sei como você está. Deus está tratando com a minha família, que esse ano é o ano do cuidado de Deus, é o ano da ativação, é o ano de ativar, é o ano de cuidarmos do seu coração, da sua casa, da sua família. É o ano da presença de Deus, porque a presença dele é a que cuida. A presença dele, nada substitui a presença dele. Tem alguém me entendendo? Então hoje nós não estamos apenas comendo isso. Que essa Santa Ceia, querido, ela não seja comum na nossa vida. Que não seja algo que nós saímos de casa uma vez no mês, vamos para o culto e vamos cear. Que ela não seja comum. Que seja um reencontro com a presença que muda a nossa história. Que seja um reencontro com a presença que muda a nossa vida, que muda o nosso relacionamento, que muda a nossa rota, que muda a nossa história. E hoje, queridos, nós não estamos aqui para condenar, mas para examinar a nós mesmos. Nós não estamos aqui para fugir da mesa, nós estamos aqui para sentar. Nós estamos aqui não para fugir da mesa, mas para chegar a ela com o coração sincero e cheio, tendo um lugar de arrependimento, de restauração e de aliança. A Santa Ceia não é para condenar ninguém, não é para condenar quem está, não é para quem já chegou à Santa Ceia, é para quem quer a presença. A ceia não é um prêmio para quem já chegou, querido. Não. Ela é um memorial da graça que nós reconhecemos que precisamos de Jesus. Tem alguém que reconhece isso nessa noite? Paulo não disse assim, seja batizado. Não. Paulo disse assim, examine o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Sabe, querido, eu não sei como você chegou, como está o seu coração. Eu não sei como você anda, eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Mas a ceia aqui para nós hoje é para todos aqueles que creem em Jesus. A ceia é para aqueles que querem a amizade de Jesus. A ceia é para aqueles que querem a presença de Jesus. A ceia é para aqueles que estão cansados e oprimidos. A ceia é para nós termos restauração, reencontro, aliança com Deus. Precisamos dessa aliança. A ceia é para isso. Ela é o memorial da graça de Deus. E você nessa noite, que pegou o seu cálice, que entendeu a palavra, aonde de nada adianta fazermos tudo o que estamos fazendo, se a presença dele não tiver. Não adianta agirmos para força, nem pela violência. Não adianta eu querer tal coisa, você... Não, é a presença. A presença tem que estar na frente. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Mas que a sua presença seja a revelação para tudo que eu preciso e quero. Tem alguém me entendendo? Então você que está aí hoje, vamos cear juntos. Você que está aí, pegou o seu cálice. Eu gostaria muito que você, se pudesse, colocasse de pé. Você que pode. Pastor, eu não posso, eu quero cear sentado. Fique em paz. Ah, pastor, eu aprendi lá nos Estados Unidos, onde eu congregava, no Canadá, na França, que precisa ser batizado e casado. Escute isso. Jesus ceou com os discípulos e Pedro era doidão. Eles não sabiam de nada, eles eram ainda pessoas imaturas. E Paulo está dizendo assim, não tem nada a ver com o batismo. É verdade, se a ceia desencadear em você o desejo de batizar, se cumpriu o papel. Isso é bênção, e nós vamos ter.
Mas a ceia é simplesmente um ato de examinarmos e fazermos novamente a aliança com Deus.